Olá, bem-vindo ao canal ou Programas. Eu sou o Lucas e esse é mais um vídeo da série SQL Básico ou Avançado. Nessa aula a gente vai ver sobre o alias, que é para atribuir apelidos a colunas ou tabelas ou alguns outros elementos, ordenando resultados com order by, funções de agregação, que são contar, somar, média, máximo e mínimo, agrupando dados com group by e filtrando após o agrupamento usando o having. Vamos começar pelo alias, que a gente vai usar o AS. Esse é o comando. Em SQL Server, um alias ou apelido é um nome alternativo que você pode dar a uma tabela ou coluna dentro de uma consulta, tornando-a mais legível e fácil de trabalhar. Então aqui a gente tem a estrutura, a gente coloca o nome da coluna, o as para definir o alias e o nome que a gente quer dar. A gente pode colocar assim entre aspas simples ou colocar entre colchetes por conta do espaço. Vamos ver na prática como que funciona. Beleza, aqui PowerPoint trocou minhas aspas. Agora sim. Aqui eu tenho a tabela clientes e ela tem só duas colunas, ID e nome. E aí se a gente fizer o select com o alias, a coluna nome que tem aqui, vira nome cliente. Tranquilo, né? Mesma coisa se colocar o colchete, nome cliente. E se for uma palavra só, eu consigo colocar sem aspas simples e sem colchetes. Então, se eu fosse trocar nome para cliente, funciona também. E sem o as, só colocando o nome na frente, a gente também consegue colocar o alias. A gente ainda vai usar esse alias em outras situações. Esse daqui foi só uma introdução. Então, mais pra frente, tanto nessa aula quanto nas próximas, a gente vai ver mais sobre ele. Agora, ordenando resultados usando o order by. No caso aqui, a gente pode ordenar o que o banco vai entregar pra gente no select. Por exemplo, usar ordem crescente ou decrescente para mostrar os pedidos mais recentes ou os mais antigos primeiro. Então, a estrutura é simples, é só dar um select from e aí usar o order by, aí a gente seleciona a coluna que a gente quer ordenar e coloca se é decrescente ou crescente. Vamos ver na prática. Essa daqui é a minha tabela. Ela chama pedidos, tem as colunas ID, ID cliente, produto, valor e data pedido. Aqui a minha data já está em ordem crescente. Se eu colocar só order by data pedido, o padrão dele é colocar em ordem crescente. Não dá para ver muita diferença aqui porque os dados já estão em ordem crescente. Se eu colocar ASC, é em ordem crescente também. Não deu diferença porque já está em ordem crescente. Agora, se eu colocar DES, é decrescente, aí sim vai mudar. A gente vê que em vez de começar aqui no dia 1, começou no dia 23 os pedidos. Então, aqui está os mais recentes primeiro. Dá para ordenar por outras colunas sem ser apenas colunas de data. Por exemplo, se eu quiser ordenar por valor. Então, eu posso colocar do valor mais alto ao mais baixo, usando a ordem decrescente. Tá aqui, ó, ele está em ordem e vai caindo. Se eu colocar em ordem crescente ou sem especificar, ele vai ficar do menor para o maior. Posso fazer isso com campo de texto, por exemplo, produto. Assim ele vai em ordem crescente, então em ordem alfabética, né? Aqui ele começa do C, que é a primeira letra que tem, e vai D, E, F, G, H, até o W. E posso colocar em ordem decrescente também, que ele fica na ordem contrária à ordem alfabética. Então, começando pela última letra e indo até a mais próxima da primeira. Beleza? Agora, as funções de agregação. A gente tem essas funções que elas fazem o cálculo sobre várias linhas. Então, o count, ele conta o número de linhas. O sum, soma valores numéricos. AVG faz a média dos valores. Max mostra o maior valor. E min mostra o menor valor. Aqui a gente tem alguns exemplos. Então, se eu fosse contar quantos clientes existem na tabela clientes, eu coloco count, asterisco para contar tudo, from clientes. Para somar o valor total de vendas com o campo valor, a gente usa o sum e seleciona aqui o campo valor, que é onde tem o valor das vendas da tabela pedidos. A média é a mesma coisa, coloca o AVG de average e seleciona a coluna valor. Ver o pedido com maior valor, a gente coloca o max na coluna valor também, e com o menor valor é o min. Vou usar a tabela pedidos, então vamos contar quantos pedidos temos na tabela.
Eu vou dar um select, count, tudo from pedidos. Temos 23 pedidos. Aí ele só vai retornar o número total. Agora a gente pode fazer o cálculo total do valor também. Então, para fazer a soma desse valor, a gente vai fazer sum valor from pedidos. E aí mostra o total de todos os valores. O AVG vai trazer a média pra gente. Esse é o valor médio, 219 e uns quebradinhos. O maior valor, acho que foi 500 que a gente viu ordenando, né? 500. E o menor valor, usando o min, é 50. Agora, agrupando os dados. Se a gente quiser, por exemplo, saber quantos pedidos cada cliente fez. Se a gente só usar o count, igual o exemplo que eu dei aqui, ele vai contar todas as linhas. Mas como que a gente sabe a quantidade de pedidos por cliente? A gente agrupa pela coluna de clientes. Então, no caso, a estrutura ficaria select ID cliente, aí um count em tudo, como total pedidos, olha o alias aqui. E aí a gente vai ter que colocar o group by cliente para poder agrupar por cliente. Aqui, então a gente já tem aqui a nossa tabela pedidos, que tem o ID cliente que representa cada cliente. E a gente vai ver quantos pedidos cada cliente tem. A gente já consegue ver aqui, ó, que o cliente número 1 tem esse pedido de computador e esse de impressora. Vamos ver se bate a quantidade de pedidos quando a gente fizer o group by. Então, select, ID cliente, count, tudo. As total pedidos, from pedidos, e aí group by a coluna que a gente vai agrupar. Então, a gente vai agrupar pedidos por cliente, group by cliente. Olha só, aqui a gente consegue ver que o cliente 1 realmente tem 2 pedidos e o resto dos clientes tem só um pedido cada. A gente pode usar qualquer função de agregação no group by. Então, por exemplo, se eu quero saber o valor dos pedidos por cliente, eu consigo usar o sum. Então, aqui a gente sabe que só o cliente 1 tem mais de um pedido. Então, só o valor total de pedido dele que vai alterar. Então, ele tem um pedido no valor de R$ 100 e um no valor de R$ 200. Então, aqui, em vez de colocar o count, a gente vai colocar sum valor, mas valor total. Então, tem que dar R$ 300 do cliente 1. Vamos ver. Aqui, ó. O valor dividido por cliente e o cliente 1 tá com R$ 300, que foi o que ele gastou total em pedido. A gente pode fazer o mínimo e o máximo também. Aqui a gente sabe que o valor máximo do cliente 1 foi 200. Então, se a gente trocar o sum por max, vou colocar aqui valor max é o 200. E a gente sabe que o valor mínimo dele é 100. Então, vamos ver se ele traz o valor mínimo R$ 100. Então, a gente pode usar todas as funções de agregação por coluna, é só dar um group by na coluna que você quer usar. Dá para usar mais de uma coluna. Se eu quisesse, eu podia colocar aqui o ID também, que é o nosso ID do pedido. E aí eu só tenho que acrescentar lá no group by. Então, group by cliente e ID. E ele vai trazer. Então, o valor mínimo, como ele tem 2 pedidos, vai mostrar por pedido, meio que não dá muita diferença na visão original da tabela, mas é só para mostrar que a gente consegue agrupar por mais de uma coluna. E por último, o having, que a gente usa para filtrar depois do agrupamento. Então, nos vídeos passados a gente viu o where, onde a gente consegue filtrar a consulta. E se a gente quiser filtrar depois do agrupamento, a gente pode usar o having. No caso do exemplo que a gente tem aqui, ele vai fazer o count do total de pedidos, que foi aquele primeiro exemplo, e agrupar por cliente, e ele só vai trazer o cliente que tiver mais de um pedido. Então, o count maior do que 1. A gente sabe que o cliente 1 tem mais de um pedido, então o correto seria trazer ele. Vamos ver. Aqui ele trouxe só o cliente 1, que tem 2 pedidos, então deu certo. Se a gente fizer
alterar essa condição e colocar só quem for menor do que 2, ele vai trazer todos os outros clientes que só tem um pedido. Sempre que a gente vai fazer o filtro depois do group by, tem que ser com having. Se a gente usasse o where aqui, por exemplo, ele dá erro. E se a gente tentasse colocar o where aqui antes, usando a função de agregação no filtro, ele também não funciona. Ele dá erro. Então eu posso usar o where se eu estiver fazendo a agregação, mas não pode ser com a função de agregação e tem que ser antes do group by. Então aqui se for id cliente igual a 1, ele me permite filtrar antes do group by usando o where. Mas para considerar a função de agregação e depois do group by, só usando o having. Por enquanto é isso, eu espero que tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.